Vamos continuar nossa jornada de estudos com o capítulo 6 de A Gênese, Uranografia Geral. Entramos no item 3, as leis e as forças. Esse item contém várias explicações tão importantes quanto as anteriores. Por isso, para melhor aproveitarmos esse conteúdo, ele foi dividido em duas partes. Com a ajuda da amiga Ariane Neto, formulamos o resumo desses itens. Na primeira parte, vamos falar do fluido cósmico universal e os movimentos vibratórios. Imaginem se um ser aquático que vive na escuridão dos oceanos recebesse de repente o dom da inteligência e a capacidade de estudar tudo ao seu redor. Que ideia ele formaria da natureza que o cerca? E se por um efeito sem explicação pudesse ir à superfície do oceano, chegar às praias e ilhas com vegetação, vislumbrar o sol e sentir seu calor? Que pensamentos teria sobre a criação universal? Ele provavelmente abandonaria os conhecimentos adquiridos até então, enquanto vivia nas profundezas do oceano, por outro conhecimento mais amplo, e mesmo assim tão incompleto quanto o anterior. Assim acontece com o homem e com a ciência especulativa. Kardec complementa que assim é a situação daqueles que negam a existência do mundo dos espíritos. Quando deixam o corpo, o conhecimento do mundo que tinham desmorona. Compreendem então o vazio das teorias pelas quais pretendiam explicar tudo exclusivamente pela matéria. Assim como acontece com o exemplo do ser submarino, os novos horizontes desse mundo espiritual também são misteriosos para os homens. Eles só conseguirão entender sua nova morada à medida que se elevam pela depuração. É certo que esses mesmos homens terão que reconhecer sua ignorância sobre seus entendimentos e que estavam longe da verdade. Galileu, de forma humilde, nos diz que, apesar de sua aparente elevação em relação a nós, não possui todas as respostas e que apenas deseja nos dar uma noção geral das leis universais. Ele nos diz que existe um fluido etéreo que preenche o espaço e penetra os corpos. Ele o chama de éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. As forças inerentes ao éter presidem as mudanças da matéria. Estas forças múltiplas, variadas indefinidamente segundo combinações e modos de ação, são regidas por leis imutáveis e necessárias do universo. Essas forças são conhecidas na Terra pelo nome de peso, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa, e os movimentos vibratórios do agente são o som, o calor, a luz, entre outros. Os movimentos vibratórios da matéria cósmica primitiva são as diferentes formas pelas quais a matéria cósmica se manifesta, tornando-se perceptível aos nossos sentidos ou detectável pela ciência. Em termos simples, matéria cósmica primitiva é a substância básica. A vibração através de forças é o modo como ele age. O fenômeno observado, ou seja, seu efeito, depende do tipo de vibração. Esses efeitos são conhecidos por nós como som, calor, luz e, por extensão, outras manifestações ligadas ao magnetismo e à eletricidade. Ou seja, não são agentes distintos, mas estados vibratórios distintos de um mesmo elemento universal. Kardec, apoiado na ciência do século XIX e ampliado pelo ensino dos espíritos, mostra que a multiplicidade das forças da natureza não é desordenada. Existe uma substância primordial única, e as forças que conhecemos são apenas o efeito variado das vibrações desse mesmo princípio. Cada mundo, cada meio e cada forma de matéria responde a vibrações próprias. Por isso, certas forças são perceptíveis, outras permanecem latentes, existentes, mas não manifestadas às nossas condições.
e muitas são completamente desconhecidas para nós. Continuando nossa jornada de estudos do capítulo 6 da Gênese, Uranografia Geral, retornamos ao item 3, as leis e as forças. Na primeira parte, falamos sobre o fluido cósmico e os movimentos vibratórios. Agora, vamos para a segunda parte, que fala sobre unidade, continuidade e lei universal. Na teoria da matéria cósmica primitiva, o universo teria surgido da condensação de uma nuvem de partículas primitivas que se transformaram em galáxias, estrelas e mundos. Essa hipótese foi proposta por Kant, Mesmer e Laplace no século XVIII. A ideia se ampliou para explicar a formação das substâncias químicas dos corpos vivos e do ser humano, por meio de forças simples e compostas que causam todas as formas do mundo corpóreo. Os espiritualistas, na ciência contemporânea dessa obra, a Gênese, consideravam a série das forças como seres, fundamento de toda a realidade. Os espíritos confirmam essa tese e a ampliam, explicando que a matéria cósmica primitiva gerida pelos espíritos puros é derivada do fluido cósmico universal, não apenas como substância primeira da matéria, mas como o próprio espaço eterno e infinito permeado pelo pensamento divino. Em outros mundos, essas forças se apresentam de outras formas, com características desconhecidas por nós. Na imensidão dos céus, um número indefinido de forças se desenvolve, em escala inimaginável, e somos incapazes de avaliar sua grandeza. Assim como o ser que emergiu do oceano não teria como reconhecer a universalidade, ou seja, a totalidade organizada dos fenômenos terrestres. Allan Kardec, em nota, nos explica o seguinte: nós falamos daquilo que conhecemos e não compreendemos, mas o que escapa à nossa percepção de nossos sentidos. O que Kardec quis dizer é que o conhecimento humano é limitado pela percepção. Aquilo que ainda não conseguimos ver, medir ou sentir não pode ser plenamente explicado, apenas suposto. O fluido cósmico universal, em outros lugares, pode ter propriedades e combinações que não conseguimos imaginar. Por isso, para cada mundo, existem possibilidades diferentes. As condições de vitalidade e perceptibilidade das sensações e das necessidades variam conforme os meios. Galileu continua sua dissertação. A natureza jamais se opõe a ela própria. O universo tem uma só divisa: unidade e variedade. Isso significa que todos os mundos obedecem às mesmas leis universais, a unidade. Mas cada mundo manifesta essas leis de forma própria, a variedade. O princípio é único, mas as formas são infinitas. Percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus, a grande lei de continuidade se faz reconhecer. Não há saltos, rupturas, nem criações isoladas. Tudo evolui gradualmente, como uma escada contínua da vida. Considerando as forças nelas mesmas, pode-se formar uma série cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, se torna a lei universal. Isso é como considerar não o som que ouvimos, nem a cor que vemos, nem o calor que sentimos, mas a vibração em si, antes de se transformar em percepção. Todas as forças, como gravidade, magnetismo, eletricidade, afinidade química, luz e calor, são inerentes à matéria primitiva. A soma dessa série de forças é o princípio que lhes dá origem. É a própria lei universal, a expressão da ação divina sobre a criação. Essas forças são eternas e universais, como a criação. Atuam em tudo e para tudo, predominando aqui, desaparecendo ali, poderosas em certos pontos, quase imperceptíveis em outros.
Finalmente, as forças preparam, dirigem, conservam e transformam os mundos em seus diversos períodos de vida. Governam as obras da natureza onde quer que se encontrem e asseguram para sempre o esplendor eterno da criação. Se você gostou do conteúdo, curte, comente e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!